entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao teu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma glória, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Número 15 da harpa cristã. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu soube, me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na
esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vim meu pecado castigar em Jesus. Foi ali pela fé e os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. 322 da harpa cristã. Essa é a igreja que me ajuda. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida, até a morte se humilhou, tendo já vencido a luta, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado, o seu sangue renovou, e na lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pegaram com o escravo sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como um santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fluindo desse conto de amor. Do juízo fui liberto da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor se faz presente aqui neste lugar. Está com a oportunidade nessa noite, presbítero Edemilson, e as palmas do Senhor. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. A paz do Senhor para a igreja. Mais uma vez na casa do Senhor é motivo de alegria, né? Deus tem nos dado a oportunidade de se alegrar na presença dEle. Compartilhar a palavra de Deus que se encontra no livro de João capítulo 3.
tem por título O Novo Nascimento, Jesus com Nicodemos. João capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Aqui eu estava meditando nessa palavra, eu vejo aqui que Nicodemos era um homem que tinha até um certo conhecimento da palavra. Era um doutor da lei naquela época, era um homem de autoridade, de posição no meio do povo. E quando ele foi ter com Jesus, ele reverenciou o mestre, e o mestre falou com ele que era necessário nascer de novo. Ele não entendeu como é que podia o homem nascer de novo. E ele tinha um certo conhecimento, mesmo da palavra, dominava ali bem ali a escritura, e muitas das vezes nós estamos vivendo como Nicodemos e não estamos percebendo. Nós estamos buscando um conhecimento, nós estamos buscando sabedoria na terra e não estamos nascendo de novo. Nós não estamos nascendo da água e do Espírito, e nós temos que nos atentar para isso, porque é necessário nascer da água e do Espírito para que nós possamos entrar no reino dos céus, para que nós possamos estar com o Senhor naquele grande dia. É necessário nascer da água e do Espírito todo dia quando nós acordamos, todos os dias como nós nos levantamos, é necessário nós nascermos de novo, para que nós possamos estar na presença do Senhor. Às vezes buscamos muito conhecimento aqui na terra, queremos alcançar posições elevadas, queremos ser reverenciados, e quando nós vamos ter com Jesus, nós vemos que a nossa sabedoria de pouco vale, porque o conhecimento terreno para o Senhor não nos leva a lugar nenhum. Mas sim, é necessário nós nascermos de novo todos os dias nós temos que renascer na presença do Senhor, buscar aprender daquilo que vai nos levar ao encontro com Ele, que vai nos levar a habitar com Ele, que nós possamos nascer da palavra e do Espírito Santo, que nós venhamos botar em prática o que nós lemos, que nós venhamos colocar em prática o que Deus nos instrui, o que Deus nos fala, que nós venhamos colocar em prática para que nós possamos cada dia nascer de novo na presença do Senhor. Leia, medite nessa palavra com mais tempo, João capítulo 3, porque eu tenho certeza que ele vai mostrar para vocês, mostrar para cada um de nós como possamos nascer na presença do Senhor na maneira que o agrada, para que nós possamos chamar Ele de Pai. Nós temos que nos colocar como filho, nós temos que nascer na presença do Senhor todos os dias. E assim eu agradeço a minha oportunidade pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Tá com a oportunidade nesta noite para o nosso pastora Renata. E as palmas louvam o Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor nesta noite. Deixar aqui para a nossa meditação no livro de Lucas 8,
no versículo 22 em diante, que diz assim: Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegava, ele adormeceu e abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-los, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles obedecem? Eu quero dizer para a amada igreja nesta noite, eu não sei o que a igreja, os irmãos têm passado, eu não sei qual está sendo o vento que está tentando derrubar você dentro do barco, mas eu quero te dizer nesta noite, quando levantamos as nossas mãos e entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele entra na peleja, Ele entra na situação e dá vitória. Somente se acalme e busca o Senhor, que Ele é certo que Ele vai te dar vitória. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Vamos estar apresentando os visitantes nesta noite. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nesta noite eu vou falar o nome do visitante. Faça assim para que a igreja possa conhecer. Amém. Está conosco o Caio da igreja Resgatando a Fé, do pastor Eliezer, juntamente com a sua esposa, que já veio aqui algumas vezes, sinta-se à vontade. Aqui não é outro lugar a não ser a casa do Senhor. Amém. É a segunda oportunidade em nome de Jesus. Gostaria de estar chamando o pastor Luciano para estar orando pela vida do nosso pastor Elias, nosso pastor presidente. Está passando para o nosso pastor presidente nesta noite. E já quero agradecer a minha rica oportunidade e expor-me ao Senhor. Glória a Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai Celestial, Pai querido, passa os teus cuidados do teu servo, Pai, nessa noite. Deus Santo, Deus vivo, se com ele, Pai querido, ao ministrar a tua palavra, Pai, que a tua palavra, Senhor, vem falar conosco, vem nos renovar, nos fortalecer, nos libertar, Senhor, Pai querido, Pai eterno, porque nós precisamos, Pai, do Senhor todos os dias, Pai Celestial. Assim eu te peço, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia por gentileza. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho segundo a visão de Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo a visão de Lucas, capítulo 5. Glória a Deus, pelo nome do Senhor Jesus. É importante nós estarmos atentos a tudo que o Senhor já vem falando aqui nesse lugar. Deus tem muito ainda a falar comigo e contigo. Nós queremos assim em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho segundo a visão de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Num outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindo de todos os povos da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder de Deus para realizar curas. No versículo 18 diz: chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram numa maca,
através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Eu vou ler novamente o versículo 19. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o abaixaram em sua maca através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé daqueles homens, observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Pode sentar-se glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Queremos meditar um pouco nessa palavra. A Bíblia fala que Jesus cura um homem paralítico, é o título, né, do texto na qual nós estamos lendo. A Bíblia narra e conta a história no período da vida de Jesus, quando Jesus caminhava entre os homens na face da terra, e havia sempre uma grande multidão que estava cercando Jesus. E a multidão que cercava Jesus, cada uma daquelas pessoas que ali estavam tinham um propósito. Ninguém seguia a Jesus por seguir. Uma parte da multidão que seguia Jesus, seguia ali pelos sinais, pelos prodígios que ele fazia, pelas curas, pelas maravilhas. Pessoas que estavam querendo receber cura. Tinha um outro grupo que eram aqueles espectadores, que ficavam de longe só observando, vendo a multidão. Tinha um outro grupo que era chamado de necessitados. Esses eram aqueles que passavam necessidades financeiras. E Jesus, ele multiplicava pão, Jesus multiplicava o peixe, Jesus fazia o milagre da multiplicação, alimentou multidões. Então a fama de Jesus percorria, e muitas pessoas que iam até Jesus tinham as suas demandas pessoais. Alguns na área financeira, porque queria obter a bênção de ter o que prover o alimento através de seguir Jesus. Outros queriam a cura, outros eram apenas espectadores, foram lá porque eram curiosos, porque ouviram falar de Jesus, porque ouviram falar dos milagres que ele fazia. Então eles queriam ver para saber se aquilo era realidade. E existia um outro grupo que seguia Jesus, que eram os seus discípulos. E a palavra discípulo quer dizer aprendiz ou aluno. Então aqueles que queriam ser discípulos, eles queriam aprender com Jesus, e aprender quer dizer reter conhecimento. Eles queriam reter conhecimento. Então seguir a Jesus era para quê? Para reter conhecimento, para aprender coisas novas. E Jesus, como ele, o Filho do Eterno, do Criador, aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todos, era maravilhoso na arte de colocar bem as palavras e ensinar. Então não havia aquele que não queria ouvir Jesus. Todos queriam conhecer e queriam ouvir Jesus. A Bíblia fala que Jesus, quando ele foi preso, Pilatos falou assim: fala alguma coisa. Eu ouvi falar muito de você e eu fiquei curioso, querendo te conhecer. Fala alguma coisa para que eu possa te ajudar. Eu tenho poder para te tirar da situação que você está. Tal era a fama de Jesus. Jesus, ele tinha uma fama poderosíssima, porque ele ensinava, ele era mestre, e ele tinha poder da parte do Eterno para a operação de milagres. Então muitas pessoas que seguiam Jesus estavam interessadas em receber alguma coisa da parte de Jesus. Não sei se você já ouviu alguém falar ou ouviu esse jargão, que quem não vem pelo amor vem pela dor. Então,
Era mais ou menos o que acontecia naquele tempo. Mas todos aqueles que seguiam Jesus tinham um porquê ele estar ali seguindo Jesus. Ninguém seguia por seguir, não, vou me juntar àquele grupo. Não. Primeiro eles sabiam alguma coisa que acontecia naquele grupo que iria lhes beneficiar. Quando alguém decide seguir a Jesus, é porque reconhece que Jesus tem algo para lhe beneficiar. Então a realidade é que nenhum de nós que aqui estamos seguindo a Jesus só por seguir. É porque Jesus tem coisas, tem benefícios para nos dar. E em algumas situações, segue a Jesus porque deseja que Jesus lhe ajude a resolver os seus problemas internos, interior, problemas da alma, paixão, amor, né? Alguns seguem a Jesus pensando assim: Senhor, resolve esse meu problema do meu sentimento, eu preciso ter uma família, e daí por diante, né? Outros se aproximam, Senhor, eu vou buscar o Senhor porque eu sei que o Senhor tem poder para abrir a porta e as portas estão fechadas para mim, e aquela pessoa começa a seguir a Jesus por causa da porta que Jesus tem poder para abrir. Alguns outros, quando ouvem falar que Jesus faz o milagre, está querendo seguir Jesus pelo milagre que Jesus pode fazer por ele ou por ela. Mas a parte maravilhosa disso é que tudo isso é um atrativo. Olha para o teu irmão, dá um sorriso e fala assim: tudo isso é um atrativo. O teu problema, fala assim, o teu problema, a tua luta, fala para o teu irmão, o teu problema, a tua luta é só um atrativo. Deus permite coisas acontecer na nossa vida para nós conhecermos o Senhor na sua profundidade. Ele quer se revelar para mim e para você. Quem nunca ouviu falar da história dos discípulos quando estavam no mar da Galileia? E a Bíblia fala que era noite, o vento era contrário, o mar estava agitado e os discípulos estavam preocupados porque o barco parecia que ia afundar e Jesus estava dormindo, e de repente alguém vai lá e acorda Jesus porque o vento era contrário, porque o mar estava agitado e eles estavam com medo de morrer, e alguém fala: mestre, socorre-nos. E Jesus fala: homens de pouca fé. E Jesus se volta para o vento e manda o vento se calar, manda o mar se aquietar, e eles falam um para os outros assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É mais ou menos assim. Tem coisas que acontecem na nossa vida para o Senhor se revelar bem próximo de mim e bem próximo de você. Olha para o teu irmão e diga assim: o Senhor quer se revelar a você. Não tenha medo desta adversidade, desta luta, desse problema. Jesus está no barco. Pode parecer que ele está inerte. Por quê? Porque ele estava dormindo, mas ele estava no barco. E é tremendo isso porque agora Jesus está pregando num local, dentro de um ambiente, numa casa, e havia uma multidão que seguia Jesus. E entre aquela multidão havia pessoas importantes, porque tinha doutores da lei, tinha mestres, tinha pessoas importantes que estavam ali com Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando, ensinando. Então Jesus ensinava a doutores, Jesus ensinava a mestres, porque ele é o mestre dos mestres. E havia ainda uma multidão que estava ali à volta. Não eram só aqueles doutores e aqueles mestres, havia também uma multidão. E nessa multidão eu já aqui apreciei esse momento, dizendo que havia pessoas necessitadas, havia pessoas que tinham fome, havia pessoas que eram enfermas. Mas Jesus quer se revelar de uma maneira diferente. Jesus, ele sempre tem algo maravilhoso para realizar, que vai nos surpreender. Aleluia! Jesus quer te surpreender. Jesus quer te fazer uma surpresa. E nessa surpresa ele vai se revelar de uma maneira diferente para você. E talvez você não entenda o porquê de muitas coisas estarem acontecendo, ou tenha acontecido, mas uma coisa é fato: Jesus estava lá.
Jesus está vendo tudo, Jesus está ouvindo tudo, Jesus está percebendo tudo, e Ele vai tomar a direção de tudo, e vai mostrar para você que Ele tem uma surpresa para você. E a surpresa que Cristo tem para mim e para você é sempre coisa boa, meu irmão. É sempre coisa boa. É por isso que alguém diz o seguinte: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque no final é o hino da vitória que vai sair dos teus lábios. E aí nós começamos a entender o que a Bíblia está dizendo, o que a palavra está dizendo, porque tinha uma multidão. Presta atenção, Evangelho segundo a visão de Lucas, capítulo 5, versículo 17 diz: num outro dia, quando Jesus ministrava, estavam assentados ali quem? Fariseus, professores da lei, vindo de todos os povoados, e fala Galiléia, Judéia, Jerusalém. Ele tinha o poder para realizar curas. Aquelas autoridades estavam ali, viajaram, vieram de locais longe para ouvir Jesus. E ali estava bem claro que estavam ali porque ele tinha o poder para realizar curas. As pessoas estavam interessadas no quê? Na cura, no milagre, em ver como uma expectação, como um espetáculo, uma cura acontecendo. Para refletir e analisar. Estamos aqui no meio deste culto. Imagine que de repente chegue alguém aqui trazendo outra pessoa no braço, com uma pessoa, e aquela pessoa está morta, e colocam aqui desesperado, dizendo assim: eu creio que se orarem, o Senhor vai ressuscitar essa pessoa. Imagine o espetáculo que seria nós levantamos as nossas mãos, começarmos a orar, e aquela pessoa voltar a respirar, se levantar, e ainda aceitar Jesus como Salvador. Você imagina o espetáculo que isso seria para nós, aqui no ambiente, e como isso se espalharia em toda a região, em toda a localidade, que o poder de Deus foi manifesto na congregação como uma ressurreição de um morto e a salvação da alma daquele morto. Agora você para imaginar como era maravilhoso estar perto de Jesus. Quem estava perto de Jesus podia contar o detalhe da história. Quem seguia Jesus, por mais que não tinha o mesmo poder de Jesus de realizar ali a cura, quando via a cura, podia ser aquela pessoa que ia testemunhar. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, aqui na face da terra, no mundo que nós vivemos físico hoje, se talvez alguém precisar de você como testemunha para ir diante das autoridades, da justiça, muitos não querem nem ir, né? Não quero me envolver com isso não quero ser testemunha não é verdade? Até para casamento às vezes é difícil arrumar testemunha, é verdade ou não é, irmãos? É uma luta, mas nesse caso aqui, todos queriam ser testemunha, por quê? Porque sendo testemunha, diria o seguinte: olha, eu estava perto de Jesus. Tu estava perto de Jesus? Como que Jesus era? Tu estava perto de Jesus? Como é que ele fazia ali para realizar aquele milagre? Tu estava perto de Jesus? Como é que tudo aconteceu? Me conta a história. As pessoas gostam de ouvir, não é verdade, irmãos? A história de coisas que aconteceram, ainda mais coisas que mexeu com a população local. Então todos queriam estar ali, todos queriam saber o que Jesus iria fazer, e que agora na mente estavam imaginando qual será o milagre de hoje. Porque todos os dias Jesus tem um milagre para realizar na minha e na tua vida. Precisamos estar mais perto de Jesus para poder sentir de perto o milagre acontecer também em nós. A Bíblia fala de uma mulher que essa mulher, ela se aproxima de Jesus, ela tinha um fluxo de sangue. E note, irmão, Jesus estava no meio de uma multidão também. Há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue. E ela pensou: tão somente tocar na orla das suas vestes eu ficarei curada. E nas orlas das vestes de Jesus estavam contido ali, aleluia, a palavra. Porque também era um rito que eles utilizavam, as autoridades ali, israelitas ali, usavam. Os sacerdotes, os profetas usavam. E ali estava contido o que? A palavra, a lei. Então ela imagina, se eu tão somente tocar na orla, na realidade está dizendo assim, ó: pela tua palavra eu posso ser curada. E quando ela toca, ela fica curada pela palavra. E a Bíblia fala que ela sentiu a cura. E a Bíblia fala que Jesus pergunta: quem me tocou? Porque alguém me tocou, porque de mim saiu
poder. Virtude quer dizer poder. Alguém recebeu a cura por intermédio da palavra. A palavra, aleluia, saiu como poder de Cristo e realizou um milagre na vida daquela mulher. Aqui nesse caso, a Bíblia fala que agora aqueles homens estavam ali, aleluia, levando um paralítico. Chegaram, versículo 18 diz, chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram no terraço e o abaixaram em sua maca, através de uma abertura no teto até o meio da multidão, bem diante de Jesus. E agora que a história começa a ter um movimento tremendo. Por quê? Porque o paralítico necessitava e precisava de alguém para chegar até Jesus. E note uma coisa, irmãos, havia uma multidão. E o grande problema é quando nós olhamos para a multidão e pensamos assim: todo mundo está querendo a mesma coisa. Aqui na minha frente tem alguém que não recebeu, ali na frente tem alguém também que não recebeu, ali na frente também tem alguém que não recebeu, ainda fulano também lá na frente não recebeu. Vou ficar por aqui mesmo, quem sabe ele me veja aqui e faça alguma coisa. Tem muitas das vezes nas nossas vidas, nós nos colocamos numa posição defensiva, ao invés de avançarmos em direção a Jesus. Aquele homem era paralítico e ele precisava de alguém para levá-lo até Jesus. Agora você imagina, talvez, eu estou só fazendo aqui trazendo aqui alguns pensamentos para a gente chegar aqui a um denominador comum. Imagine que agora, naquela multidão, as pessoas que estavam ali não tinham problemas como aquele problema grave daquele homem de paralisia. Você imagina que quem estava carregando já deveria estar cansado. E você imagina que eles tentam passar pelo meio da multidão. E talvez alguém diria assim: olha como é difícil chegar até Jesus. As pessoas estão me atrapalhando de chegar até Jesus. As pessoas estão me impedindo de eu receber a minha vitória, de eu chegar até Jesus. Porque a primeira coisa que nós começamos a fazer quando encontramos um empecilho no caminho é colocar a culpa, aleluia, no empecilho, na dificuldade, para não buscar. Mas o que eu vi naqueles homens era, sabe o quê? Não me interessa quem está na minha frente não quer deixar eu passar. Não me interessa quem está na minha frente não se sensibilizou com a minha dor. Porque talvez, aleluia, aqueles homens poderiam ficar pensando assim: ninguém tem sensibilidade nesse lugar. Imagine, vive aí em volta de Jesus, está vendo aqui a gente carregando esse paralítico, nem para ajudar a levantar, para passar por cima e chegar até lá em Jesus. Esse povo não tem amor, esse povo não ajuda a nossa dificuldade. Sabe o que eu vou fazer? Vou voltar para casa do jeito que eu estou. Porque é isso que na maioria das vezes nós fazemos. Quantas e quantas vezes entramos num ambiente como esse, onde o milagre está disposto, está liberado para mim e para a tua vida, mas quando olhamos talvez para um irmão, para uma irmã que talvez não temos tanta afinidade, e ficamos impactados talvez porque aquela pessoa é mais fechada, porque aquela pessoa não é de falar muito, e aí começamos a pensar assim: eu vou para a igreja, toda vez que eu vou, eu tenho que deparar com aquela pessoa. E quando tem algum problema no meio da igreja, que diz assim: a igreja não tem amor, é melhor eu ficar em casa do que eu ir para a igreja. Não tem como receber a minha vitória, como é que eu vou caminhar desse jeito? Eu fico imaginando agora aqueles homens com aquela maca pensando assim: esse povo não tem sensibilidade. Tá lá e ouve, não aprende, por isso que eu não consigo chegar até Jesus. Sempre colocamos alguém como empecilho para poder chegar até Jesus. Mas aqueles homens pensaram: peraí, quem é que vai liberar a vitória? Quem é que vai liberar a cura? Quem é que está necessitado? Quem é que já está cansado de carregar esse homem para cima e para baixo? Somos nós. Então não saio daqui sem esse homem estar curado.
E a Bíblia fala que vamos bolar aqui uma ideia, precisamos chegar até Jesus. Como é que vamos fazer? Tem uma multidão, está todo mundo à sua volta, todo mundo está ali. Irmãos, vamos fazer uma coisa, vamos chamar a atenção de Jesus. Vamos fazer como? Vamos subir pelo telhado, vamos arrancar uma telha dessa aí, ó, e vamos descer ele pela maca. No meio da multidão. Ah, meu irmão, chamou a atenção de Jesus, porque você imagina, Jesus está pregando e de repente está descendo um homem numa maca no meio da igreja, numa corda, e todo mundo para, que é isso? Todo mundo assustado. De repente alguém poderia, cheio de ferida no coração, falar assim: já que vocês não me ajudaram, eu estou descendo por aqui. Não, eles estavam querendo chegar em Jesus, não interessava quem estava no caminho, não interessava quem não quis ajudar, não interessava quem não quis apoiar, não interessava quem não teve sensibilidade, não sentiu a mesma dor. O importante era que Jesus soubesse o que eles estavam passando e o que eles precisavam. Eles não poderiam sair dali sem a vitória. E aí chama atenção, porque imagina uma maca descer no meio do culto, do telhado, todo mundo para, se assusta para ver. Mas eu penso agora, eu só penso, tá, irmãos? Eu imagino, eu só posso imaginar. Eu imagino que aqueles que estavam lá na frente, que aqueles que não quiseram ajudar, que aqueles que não quiseram apoiar, que aqueles que não quiseram levar aquele homem até Jesus, ajudar a levar aquele homem até Jesus, olharam e viram aquela maca descendo. Jesus parou a mensagem para dar atenção àquele homem. E talvez muitos poderiam estar agora pensando: perdi a oportunidade de chegar perto de Jesus, ajudando a levar esse homem ferido até ele. Talvez alguém pode, aleluia, olhar e ver o meu estado e o teu estado e não ter sensibilidade. Talvez alguém possa olhar para mim, para você, e não ter sensibilidade com a minha dor e com a tua dor. Mas não tem problema, meu alvo é Jesus. E quando eu chegar aonde eu preciso chegar, e quando eu receber aquilo que eu preciso receber, muitos daqueles que zombaram, muitos daqueles que não se sensibilizaram com a minha e com a tua dor, vão olhar e vão ter que ver que não dependeu deles para Deus fazer alguma coisa na sua vida. Dependeu de você se levantar, de você ir e buscar aquilo que você estava precisando. E o que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida não é quem está me pegando pela mão, quem está, aleluia, vendo a minha dor e sentindo a minha dor para me ajudar. Não, aleluia. O que vai fazer a diferença é o quanto eu estou comprometido com aquilo que eu estou buscando, o quanto eu estou comprometido com aquilo que eu quero, o quanto eu estou comprometido com aquilo que eu desejo, o quanto eu estou comprometido com aquilo que eu estou buscando. E é tremendo que aqueles homens falam assim: ó, hoje tu não volta para casa desse jeito não, nós vamos lá, Jesus está lá no ambiente, e quando chega, encontra a dificuldade que ninguém quer ajudar, todo mundo queria alguma coisa, mas ajudar não, irmão. Todo mundo queria alguma coisa, mas ajudar não. Mas não tem problema, se vocês não me ajudam, eu vou do mesmo jeito. Desceram o homem pelo teto, chegou até Jesus. E agora começa a história começa a ficar gostosa nesse momento. Porque todos ali tinham uma expectação, estavam esperando alguma coisa, uma expectativa. Olha só, no verso 19. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o abaixaram numa maca, através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. No versículo 20 diz assim: observando, olha aí, olha como é que é sério, observando a fé daqueles homens, novamente, observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Espera aí, vamos lá. Desceram aquele homem do teto, esperando que aquele homem fosse só curado. Aqueles homens, as pessoas que estavam ali naquele ambiente, aquelas autoridades, aqueles doutores, todos que estavam ali, ninguém estava atrás de perdão. Ninguém estava atrás de perdão.
Mas o pecado traz em sequência algo que é chamado consequência. Tudo que eu faço de errado ou o que você faz de errado vai produzir algo em sequência, que nós chamamos de consequência. Aquele homem estava paralítico por consequência de pecado. Mas ninguém imaginava que era só o perdão. Existem coisas na minha vida e na tua vida que para acontecer é só liberando o perdão. E é tremendo que agora aquele homem se aproxima, aquele homem está ali diante de Jesus, com muita dificuldade conseguiu chegar até Jesus. Todos estão esperando só o milagre, mas ninguém está buscando perdão, porque ninguém quer lembrar do erro que se cometeu. Ninguém quer lembrar das falhas que cometeu. Ninguém quer lembrar dos problemas, dos erros que cometeu. E se eu me lembrar dos erros que eu vou ter que pedir perdão e eu vou ter que ser perdoado, isso é uma humilhação muito grande. E se eu quero ser perdoado, eu preciso reconhecer. E se eu quero ser perdoado, eu preciso. E agora aquele homem se aproxima de Jesus e a expectativa de todo mundo era só um milagre. Mas Jesus fala: perdoado estão os seus pecados. E note que está no plural. Quando fala de pecados, aquele homem tinha cometido muitos erros. E esse é outro problema. Olhem para mim, por favor, em nome de Jesus. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Não importa quantas vezes você falhou, não importa quantas vezes você errou, o que Jesus está olhando é até que ponto você está comprometido em receber o perdão. Quando aquele homem se aproxima, ele ouve: perdoados estão seus pecados. Talvez para a geração atual que nós vivemos hoje, que é muito complicada, se você falar assim: meu irmão, perdoados estão seus pecados, a primeira coisa que você ouviria está pensando que você é quem? Tu é Deus agora? Porque infelizmente, irmãos, é assim. As pessoas se sentem logo. Imagine se aquele homem agora, pronto, ninguém sabia da minha vida, Jesus foi abrir essa bocona dele e falar do pecados, todo mundo agora vai querer saber que pecado é esse. Você imagina? Porque hoje vivemos um tempo que as pessoas não querem que toque na ferida. A Bíblia fala que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Confessa e deixa. A Bíblia fala que aquele homem, por causa de pecados, estava naquela maca, paralítico. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Pode não ter chegado ainda a consequência, mas se pecou, está a caminho. Se não houver arrependimento, vai chegar. E quando chegar a hora, todos nós, é igual o boleto bancário. Você, irmão, não adianta, comprou, você está utilizando o ventilador, você está utilizando a televisão, tu comprou o ar-condicionado, está gelando, olha que é uma beleza, irmão. Ah, que maravilha. Mas depois de 30 dias, o carteiro vai bater na tua porta e vai deixar uma conta. Depois de 30 dias, vai chegar uma notícia para você, lá no aplicativo do teu banco, tem um boleto para você pagar. E se você não pagar, entra juro, a coisa fica mais pesada ainda. Não é diferente quando nós erramos, quando nós falhamos e não temos a humildade de reconhecer a nossa falha, o nosso erro perante Deus, reconhecer os nossos caminhos, para que Ele libere o perdão, a graça dEle, para impedir que Satanás utilize o meu erro, o teu erro, a minha falha, a tua falha como arma para te matar e te destruir. Aquele homem agora desce a maca no meio da multidão. Jesus está ali, está muita gente naquele ambiente, todos estavam esperando só o milagre. Era mais fácil só tocar nele e falar: pode levantar, está curado. Mas Jesus não quis o simples, ele quis revelar. Ele quis deixar claro uma coisa: eu sei o que está acontecendo aqui.
Eu sei de onde veio, aleluia, esse problema. E eu vou na raiz do problema. É como um cirurgião que acha, aleluia, aquele vaso pequenininho, sanguíneo, e consegue fazer a cirurgia sem cometer o erro de matar o paciente. Ele vai lá e pinça o problema e puxa o problema e diz assim: olha, está aqui a raiz do problema. E eu quero te dizer, hoje chegou o perdão na tua casa. Você não vai morrer nessa maca, porque eu decidi te perdoar. Eu decidi te perdoar. A Bíblia fala que havia alguns homens que estavam ao lado de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que um dizia: se tu és, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro dizia: não sou digno, aleluia, de entrar no paraíso, mas lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele olha para o outro que estava tentando instigar Jesus e diz assim: nós pecamos, nós falhamos, aleluia, nós estamos aqui porque somos merecedores, mas eu não. Jesus olha para aquele homem que era indigno, ele olha para aquele homem que estava no madeiro ao seu lado, ele olha para aquele homem que estava sentenciado à morte e diz assim: fique tranquilo, eu não só entrarei lá, como hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Sabe o que isso quer dizer? Tem perdão sim, ainda que todos te coloquem numa cruz, ainda que todos te preguem no madeiro, ainda que todos, aleluia, coloquem você como espetáculo, para que todos olhem e zombem e riem, aleluia, tem perdão para a tua vida nessa noite, tem perdão para a nossa vida nessa noite. O Senhor conhece. Porque o promotor é Satanás, é ele que tem que reunir prova, é ele que tem que buscar saber, é ele que tem que pegar as fotos do teu erro, do teu pecado e te acusar. Mas Jesus vem como juiz, o justo juiz e o advogado fiel, aleluia, aquele que contemplou o meu coração e o teu coração. Para aquela multidão, aquele homem não era digno de perdão, para aquela multidão, aquele homem não era digno do milagre, mas Jesus falou: perdoados estão teus pecados, perdoados estão teus pecados. O homem levanta da maca e não precisa mais da ajuda de ninguém. Ele pega a sua cama e volta para sua casa curado. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Deus sempre vai usar alguém para, aleluia, trazer Jesus para a sua vida. E é tremendo isso porque, irmãos, nós observamos aqui que esses homens que estavam carregando ele, talvez estavam cansados, porque era uma luta que não era deles, era dele. Era um sofrimento que não era deles, mas era dele. Mas decidiram levar ele até aquele que poderia mudar aquela história. E note que Jesus agora, ele viu a fé de quem? Ele viu a fé de quem? De quem carregava o homem. Ele viu a fé de quem carregava aquele homem. A Bíblia fala que Jesus viu a fé daqueles homens que estavam carregando aquele homem naquela maca. E vendo a fé daqueles homens, disse para o homem que estava na maca: você não entendeu ainda? Na quarta-feira eu tive aqui na consagração, tive o prazer de participar da consagração, e eu estava pensando sobre o processo, né? Mais de 20 anos essa igreja aqui, irmãos, orando por pedidos de oração. Tem pessoas que nem sabem que o nome delas estão ali no cesto de oração. E quando chega na consagração, alguém pega e fala: Senhor, visita essa pessoa que está necessitando. Nem imagina que alguém está orando por ela, alguém está carregando aquele paralítico sem ele saber. E está levando até Jesus.
E aí logo depois, aleluia, eu até fiz uma postagem na rede social falando assim: nós somos resultado da oração de alguém. Você é resultado da oração de alguém, da busca de alguém, do jejum de alguém, aleluia, porque nada é de graça. Tudo tem um preço. Nada é de graça, tudo tem um preço. A Bíblia fala, irmãos, que o justo ele morre pelo injusto. A Bíblia diz que Jesus ele foi como ovelha muda para o matadouro, para morrer por quem? Para morrer por mim, por você, que não merecíamos. Por isso a Bíblia fala da graça, e a palavra graça quer dizer favor não merecido. Jesus olhou para mim e ele falou: vou fazer um favor para você. Você não merece, mas eu vou entregar a minha vida no teu lugar. Eu vou, aleluia, comprar a tua dívida e vou te deixar livre para você recomeçar a tua vida sem olhar para trás, sem voltar a fazer o que você fazia e a viver o que você vivia. Eu te escolhi para andar para frente, eu te perdoei para você andar para frente, eu paguei o preço para você não fazer novas dívidas com teu adversário. Então deixa eu falar para você algo profético nessa noite: não negocie com teu inimigo. Não negocie com o teu inimigo. Não compre nada, nem à vista, na mão do teu inimigo. Não compre nada parcelado na mão do teu inimigo, porque alguma coisa pode acontecer e você ficar na mão, e sendo ele teu inimigo, ele vai querer a tua alma como pagamento. É por isso que Jesus ele pagou o preço. É por isso que ele fala para os discípulos: olha, vocês caminharam comigo durante muito tempo como aprendizes, como alunos, aleluia, e eu só como professor, mas agora eu nem quero que vocês me chamem mais de Senhor, aleluia, de mestre, porque agora eu quero ser chamado de amigo. E vocês são meus amigos, não são mais alunos, são meus amigos. E para vocês eu vou começar a revelar coisas que o mundo não conhece. Jesus quer revelar coisas novas para você, meu irmão, minha irmã. Jesus quer fazer tudo novo na tua vida, aleluia. O mundo não conhece, o mundo não viu, o mundo não entende, mas o que o Senhor quer fazer é grandioso na minha e na tua vida, aleluia. Não negocie com o teu inimigo. O teu inimigo quer que você pare, o teu inimigo quer que você estacione, o teu inimigo quer que você, aleluia, fique isolado, para você ser uma presa fácil, mas pelo poder do sangue de Jesus, ainda tem alguém que pega você pela naca e diz: levanta, vamos, levanta. O mestre está dizendo: perdoados são os teus pecados. Ele perdoa o meu pecado, ele perdoa o teu pecado, ele perdoa o nosso pecado. Levanta nessa noite e anda, não olhe mais para trás. Chega dessa memória ruim, desses pensamentos ruins, dessas acusações que te colocam dentro desse cárcere. Sai para o lado de fora, em nome de Jesus. Você já não é mais prisioneira, você já não é mais prisioneiro. Você é livre pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Você é livre pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Você é livre pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Você é livre pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Vem tomar posse nessa noite. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Há poder no sangue de Jesus. E diz a palavra do Senhor: e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E quando diz todo, não tem pecadão, pecadinho. Se houve alguma falha, algum erro, só depende de você. Se levanta, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida para te perdoar. É por isso que a Bíblia diz:
Romanos 8 diz, falamos sobre isso no culto passado, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Satanás pode ficar batendo boca, pode ficar falando pelas esquinas, Satanás pode ficar falando o que quiser, pode pegar a tua foto e colocar na rede social para tentar influenciar multidões, aleluia, com deformação, mas o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Reconhece o teu pecado, se humilha na presença do Senhor, porque o teu adversário não tem mais autoridade sobre a tua vida, nem sobre a tua história. E não interessa se é mentira ou se é verdade, o que falaram ou o que estão falando não interessa mais. O que o teu inimigo está fazendo com o teu nome ou com a tua vida, interessa o que Jesus decidiu fazer a partir de hoje. Se você busca perdão, tem perdão para a tua vida. Se você busca misericórdia, tem misericórdia de Deus para a sua vida nessa noite. É só você tomar posse e falar: Jesus, eis-me aqui, não quero mais viver a vida que eu vivia, não quero mais ser escravo do meu adversário, eu quero ser teu servo. Mas é uma escolha pessoal de cada um de nós. E eu quero que você pense nisso. Qual a decisão que você escolhe a partir de hoje? Qual a decisão que você tomou a partir de hoje? E digo para você: não retorne para o cativeiro, não retorne para a mão do teu adversário, não negocie com o teu inimigo, não dê conversa para o teu inimigo. Não adianta você tentar negociar com o diabo, tentar explicar para ele alguma coisa, porque ele já terá outra acusação contra você. Aleluia! Olhe somente para Jesus, porque o sangue de Jesus é o suficiente para dar resposta para o teu adversário. O sangue de Jesus é o suficiente para dar a resposta ao teu adversário. Note uma coisa: aquele homem estava paralítico. Todos tinham ali uma expectativa e cada um esperava a sua vitória. Mas ninguém quis ajudar aquele homem a chegar até Jesus. Talvez alguém até conhecia a história, talvez, tá, irmãos? A Bíblia não diz que conhecia, mas talvez alguém conhecia a história dele. Vai sair, tá aí por causa de pecado, rapaz. Isso daí você aprontou muito, rapaz. Isso aí tá aí, não tá à toa aí, não. Desse jeito aí, não. Entendeu? Você entendeu? Mas ele estava querendo chegar até Jesus. Talvez ele era paralítico, mas não era mudo. Talvez ele era paralítico, mas não era mudo. Ele pediu a alguns amigos: me leva lá para conhecer Jesus. Eu ouvi falar que ele perdoa pecado. Eu ouvi falar que ele cura. Eu ouvi falar que ele muda a vida, a história. Eu preciso que a minha vida seja mudada. Eu preciso que a minha história seja mudada. Eu preciso que o meu pecado seja perdoado. Eu preciso que alguém tire de sobre a minha vida a acusação que todos os dias estão diante de mim. Decidiu ir e Deus decidiu realizar. Deixa eu falar uma coisa para você: para de cobrar dos outros. Pare de cobrar dos outros. Aquilo que você pode fazer, faça você. Pare de cobrar dos outros. Aleluia. Uma vez eu ouvi alguém falar: porque essa igreja não tem mais amor. E aí já havia muitas vezes que as pessoas vinham citando essas frases para mim. E eu falei para a pessoa assim: sabe por que você sente necessidade muito do amor? Não, sei não. Falei: vou falar para você por quê. Porque é a missão que Deus deu para você: amar quem te aborrece. Então você tem que parar de cobrar amor de quem está te aborrecendo e tem que amar. Mas sabe qual é o problema? Queremos ser igual aquelas crianças mimadinhas, sabe? Que chorou, alguém tem que correr, pegar no colo.
Chorou, alguém tem que correr e fazer carinho. Chorou, alguém tem que correr. Ai, coitadinho, não, você já anda. Você já pode comer, aleluia. Você já pode ir lá pegar a sua água e beber. Você já pode ir lá pegar a sua comida lá no prato e colocar para você. Não precisa mais de papinha, não. O Senhor Jesus está dizendo para você, aleluia, tudo isso te fez crescer. Agora é momento de você se levantar e parar de ficar cobrando dos outros aquilo que você deveria agora fazer. Esses dias eu estava conversando ali com o pastor Luciano, né, e o filho dele. Eu estava contando para eles algo que eu ensino muito, né, no meu lar, na minha família, porque é algo que eu procuro fazer. E eu estava falando, olha, melhor do que você ter amigo é você ser amigo. Porque quando você é amigo, você é sincero. E você não deve cobrar a mesma sinceridade que você está disposto a ter. Você não tem que cobrar que a pessoa faça aquilo que você pode fazer. Então melhor é ser do que ter. Porque você não coloca expectativa em ninguém. E quando você coloca a expectativa em alguém, você pode se frustrar lá na frente. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus te chamou para você ser. Nós não somos o centro. Nós não somos o centro. Não temos que estar preocupados em estar rodeados. Aleluia. Nós temos que ser. Aleluia. Vamos parar com esse negócio, meu irmão, minha irmã, de ficar esperando que alguém faça por nós aquilo que nós temos que fazer. E deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus tiver que levantar, Ele vai levantar quem Ele achar que é melhor. Aleluia. No momento e na hora, para estender a mão e te ajudar. E quando Ele fizer isso, não é para você, aleluia, tripudiar em cima de quem não quis ou quem não fez, porque foi Deus no final que fez, foi Deus no final que realizou. Seja você a diferença que você cobra dos outros. Seja você. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. 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 Aleluia. 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 Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esses dias eu cheguei em casa, aleluia, e minha esposa me recebeu no quintal. E ela estava muito feliz sobre algo que tinha dado certo. E ela veio falar comigo, né, sobre... E ela toda alegre falando, puxa, e tal, ai, que bom, né, e deu tudo certo, né, ficou muito bom, e falando. E eu falei para ela assim, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Aí ela, o quê? Você que é responsável por isso. Aí ela, eu? Como assim? Eu falei, porque você acredita em mim. Você me incentiva. Você não me coloca para baixo. Você sempre me coloca em cima. Esse é o resultado. Seja, não cobre. Seja você aquele que levanta, que está sempre disposto a levantar o próximo, que está sempre disposto a fazer a sua parte. Não espere que os outros façam o que você pode fazer. Já dei esse exemplo aqui muitas vezes, né? Às vezes minha esposa, ela passa uma roupa para mim vir para a igreja, mas eu quero vir com outra. Eu não mando ela ir fazer, porque ela não é minha serva. Se eu quero, eu vou lá e pego a que eu quero. Eu vou lá e passo. Mas eu passei essa aqui, não estou desprezando não, o que eu quero é que essa aqui hoje. Aí pego aquela, deixo pendurada e vou no dia com aquela outra. Mas eu não a obrigo a fazer. Se eu quero a honra, eu tenho que primeiro aprender a honrar. Aí sabe o que ela faz? Com qual blusa você quer ir hoje? Você está entendendo, irmão? Com qual roupa você quer ir hoje? Você está entendendo, irmão? Melhor do que obrigar é fazer, é ser.
Faça a diferença na sua família, faça a diferença na sua casa, faça a diferença na sua igreja, faça a diferença onde você mora, faça a diferença no seu trabalho, porque o Senhor te chamou para você ser. Parar de cobrar é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem é parar de cobrar e simplesmente estender a mão e ajudar. Faça você a tua parte. Faça você o teu papel. Porque no final é o nome do Senhor que vai ser glorificado na sua vida. Sabe por quê? A minha esposa ouve hoje o que eu estou falando aqui? Porque ela teve humildade lá atrás de aprender a respeitar a minha autoridade dentro da minha casa. Eu nunca impus a minha autoridade. Ela aprendeu a respeitar, então hoje ela é louvada pelo que ela faz. Perfeita ela não é, mas eu prefiro falar das coisas boas que ela faz. Você entendeu? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: procure ser. Deixa a cobrança de lado, meu irmão. Deixa que isso aí eles já mandam já pelo aplicativo do banco, a cobrança, né? Deixa a cobrança para, né? Pro correio chegar e botar lá na carta, lá no coisa do carteiro lá, deixa que outra, deixa a cobrança para outro. Seja você aquele que honra. Seja você aquele que honra e não desonra. Seja aquele que abençoa e não cobre ser abençoado. Seja aquele que estenda a mão e não cobre que alguém estenda a mão. Porque certamente, se você tiver dentro do teu coração esse propósito de ser, Deus vai enviar alguém para ser também na tua vida aquilo que você espera de Deus. As palmas vão ser bem fortes, amém, irmãos? Glória a Deus. Guarda no seu coração essa palavra, em nome de Jesus. E o principal é colocar em prática, né, irmãos? Se a gente não colocar em prática, a gente não consegue. A gente não consegue, né? Já vai vir mais um culto, daqui a pouco outro culto, Deus vai usar o outro obreiro no outro culto, outro obreiro no outro culto, vai usar uma missionária, vai usar a pastora, vai usar uma diaconisa, Deus vai usar uma criança, e aí? Se tu não botar em prática? Se tu não colocar em prática, nada vai mudar. É o mesmo nível, nivelado. Mesmo nível, não muda. Então você tem que mudar de nível. Se enche um pouquinho mais de Deus, que o nível sobe. Amém? Amém? Se encha mais um pouquinho de Deus, que o nível sobe. Às vezes a gente está rasinho, irmão. Já é igual um copo, né? De água, né? Dali, ó. O nível aqui tá bom, não tá, irmãos? Não tá? Aí, vamos supor, ó. Vou desgastar o nível aqui, ó. Diminuiu, né? Mais um pouquinho, que eu sei. Diminuiu mais, né, irmão? Tô com sede. Eu não sei se você vai entender o que eu estou fazendo aqui. Diminuiu mais, né? Ninguém suporta ser só sugado. Só tira, só tira, só tira. Ninguém suporta. Se só um lado cede, acaba quebrando. Dar fruto pesa, né? Mas Deus conhece a tua estrutura. Seja você, aleluia, aquele que faz a diferença. Seja você aquele que está disposto a dar. Porque quem sabe, hoje é uma água, né, irmãos? Hoje é uma água, né? Mas amanhã Deus pode mudar a situação. Porque a água pode não ter muito sabor, mas faz bem, não faz? Mas aí Deus pode olhar e falar assim: não, você está merecendo mais do que uma água. Aí, ó, manda para você um suquinho. Olha só, irmão. Você não entendeu, não? Tua vida pode estar sem sabor, né, irmão? Mas Deus pode dar sabor. Quem está entendendo aqui, diga amém. Não acredito. Tu não entendeu ainda, irmão? Deus pode dar sabor à tua vida. Mas só depende de você. Seja você quem esteja disposto, você entendeu? A fazer com gosto. A fazer com amor. Quem está entendendo? Diga amém. Amém.
Não merece não, vou botar sal no lugar do açúcar. Ai, fica ruim, né, irmão? Aí, ao invés de trazer paz, tem guerra. Você imagina se Deus olhasse para mim e falasse assim: Elias, tá merecendo não. Irmãos, eu tava frito. E se Deus olhasse e falasse assim: Elias, tu não tá merecendo não. Já pensou, irmãos? Eu tava frito. Mas sabe como é que Deus faz? Elias, não tá merecendo não. Mas eu vou te mostrar o meu amor. Eu vou te mostrar, Elias, eu vou te mostrar o meu amor. Então eu vou deixar a tua vida doce. Às vezes, irmãos, Deus está dando tempo para a gente. Às vezes Deus está permitindo, e está dando tempo. Aí você acha que você está plantando o amargo e não está tendo ainda o retorno do teu plantio, porque você está com a razão. Mas o Senhor só está dando tempo. Ele está olhando e falando assim: olha, você não está merecendo, mas eu vou te dar mais tempo. Você não está merecendo, mas eu vou demonstrar meu amor. Eu vou mostrar, dando a você mais uma oportunidade. A minha graça é maior do que o teu pecado. O amor que eu tenho é maior do que a dor que você me causa com o teu pecado. Vou te dar mais uma oportunidade. A partir daí, irmãos, a escolha não é mais de Cristo, a escolha é nossa. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Queria que você curvasse sua cabeça nesse momento e você colocasse a tua vida diante de Deus. Como que eu vou fazer isso, pastor? Eu vou reconhecer. Eu vou colocar diante do Senhor o meu coração, a minha vida. Não me interessa o que os outros deixou de fazer ou deixaram de fazer. Não me interessa o que fizeram ou deixaram de fazer para mim. Importa o que eu estou disposto a colocar diante do altar nessa noite. Pode orar, meu irmão, pode orar, minha irmã. Coloca diante do Senhor teu coração. Deixa eu te dar aqui um conselho. Se você tiver que perdoar alguém, perdoe agora, nessa oração. Se alguém te feriu, perdoe agora. O Espírito Santo de Deus. E nessa noite, agora, que o nome seja exaltado em nós. Que o perdão, Pai Celestial, seja manifesto em nossas vidas. Mesmo nós não sendo merecedores, Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti. Porque reconhecemos, Pai, o Teu perdão, a Tua graça. Reconhecemos, Pai, o Teu amor. Reconhecemos, Pai Celestial, que sem nada podemos fazer. Reconhecemos que sem Ti nada somos. Oh, aleluia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil a gente perdoar acusações do tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada.
Eu vi que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Sabe o que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há. Certo que investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há. Então ouve comigo nessa noite. De todas as provas que eu já passei, repente, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Solta a voz. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. E vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem cuja vida coberta está pelo sangue que é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem as palmas vão ser bem forte em nome do Senhor Jesus. Mais forte, é para Jesus. Glória a Deus. Pode sentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. O missionário André vai fazer a parte do ofertório em nome de Jesus. Logo depois a pastora Renata vai dar os avisos. Amém. Cumprimento a amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos estar orando, né, pelas ofertas, amém? Que a igreja possa se colocar de pé em nome do Senhor Jesus, amém? Soberano e amantíssimo Deus, Deus de poder e graça, Pai amado, nesse momento ofertório, meu Senhor da glória, queremos colocar em Tuas mãos, toma os Teus filhos, Senhor, que hão de ofertar, Senhor, nesta noite, Pai amado, aqueles que estão desprovidos, que o Senhor venha, Pai amado,